Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou Vanessa Guaitolini, sou chefe patissier e vamos hoje para mais uma receitinha maravilhosa, um biscoito incrível, lindo, crocante, perfeito. Gente, os doces dessa semana vão ser só biscoitos, como eu falei com você, a semana dos biscoitos, e eu selecionei receitas maravilhosas pra gente, básica, né? Para vocês produzirem e aí começar a ter os clientes e começar a fidelizar seus clientes com essas receitas básicas e tranquilas para vocês fazerem. Essa receita é o pâté sucré, né? Pâté sucré de cacau e o pâté sucré básico. Então assim, já ensinei para vocês umas bases de tortinhas aqui e agora eu vou fazer com biscoito, né? Mas como eu gosto de fazer uma coisa mais sofisticada para vocês aí, para vocês terem ideias e criarem receitas maravilhosas, eu trouxe essa receitinha aqui que é uma técnica diferente, ela é um pouco mais complicada, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer porque eu vou dar várias dicas aqui para vocês conseguirem produzir, tá bom? Bom dia a todos aí. Então o que acontece? Vocês vão aprender duas receitas, né, de biscoitos e eu vou fazer o rocambole, mas vocês podem fazer elas separadamente para usar com biscoitos básicos, só com biscoito básico ou só com biscoito de cacau também. Então quer dizer, são duas receitas em uma, né? Vocês podem inventar, cortar biscoito de estrela, de coração, o que for, e aí fazer aí o Natal, né, maravilhoso aí com vários biscoitos para vocês venderem. É isso que é importante. Então vamos lá. O que é importante vocês saberem nesse pâté sucré? Eu já ensinei, mas eu vou falar de novo, porque eu sei que tem pessoas novas aqui que não viram ainda a receita, mas a quantidade dessa é diferente porque ela é certinha para fazer esse rocambole, né? Então é importante vocês anotarem a receita certa para não errar, porque como ele vai uma massa básica embaixo e o cacau, o pâté sucré de cacau em cima, então tem que ser a quantidade certinha para não ficar diferente, para o rocambole ficar muita massa de uma cor e muita massa de outra. Então a quantidade é certinha, é fácil, prático pra gente fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Vocês vão falando aí, quem já fez biscoito, quem já produziu já as receitas que a gente já passou por aqui essa semana passada, vão falando aí o que vocês estão achando, tá bom? Bom dia, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Essa receita é tudo em grama, né? Como eu falo com vocês, eu gosto das receitas de biscoito, principalmente desses biscoitos em grama, porque se você coloca um pouquinho mais de ovo, um pouquinho mais de líquido, ela vai ficar mais mole e você não consegue trabalhar, não consegue cortar o biscoito. Então é importante que você faça isso, tá? Coloque tudo no peso, em grama certinho. Então os ovos aqui, ele tem uma quantidade que não é um ovo inteiro e nem meio ovo. Então como a gente vai fazer duas receitas, é importante que vou ensinar vocês como pesar ovo, porque às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou pesar ovo? Como é que eu faço? Né? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida e eu vou explicar para vocês como é que eu faço, né? Como é o certo para fazer, para vocês não perderem, não ir muita clara e não ir muita gema. Eu preciso do ovo realmente, dos dois componentes, da clara e da gema, e cada um tem uma função nesse biscoito. Uma proteína, que precisa da estrutura para esse biscoito, e o outro a gordura da gema. Então tem que ser pesado. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o ovo, né? No caso aqui com essa receita, eu coloco dois ovos, uns ovos de 40 gramas, 45 gramas, coloco no potinho. Vocês vão colocar o ovo, né, no potinho. Vocês vão bater o ovo, porque eu preciso que ele fique bem misturado, tá vendo? Que a gema e a clara fiquem uniforme, para que assim eu consiga pesar as duas estruturas no mesmo líquido, tá bom? É só isso, é bem simples. Mas às vezes eu tenho muita aluna que pergunta assim, tem dúvida, então eu quis falar um pouquinho para vocês saberem pesar, né? Que a quantidade dele é pequena, mas tem que ser as duas estruturas, não pode pesar um pouco mais de clara, um pouco mais de gema, tem que ser as duas estruturas juntas, tá bom? Então vamos lá, o que vocês vão fazer primeiro? Todos os ingredientes, ela é muito fácil, você vai colocar todos os ingredientes na batedeira e você vai bater com a raquete, porque eu não quero dar volume para essa massa, não quero dar volume, e eu quero que ela massa mais pesada, então eu quero bater com a raquete, tá? Essa receita, ela não leva açúcar refinado e nem açúcar cristal, tá? Eu uso o Glacçúcar, né? Que você já conhece, que da marca, tem várias marcas da Glacçúcar, ou açúcar de confeiteiro. Só que o impalpável, ele tem amido de milho, então assim, eu prefiro que vocês não utilizem. Usa mesmo o Glacçúcar, que não tem amido, é só o açúcar mesmo, bem triturado, bem fininho, porque esse biscoito, como eu vou enrolar,
ele tem que estar bem uniforme e sem pedaços, né, de açúcar, né? Então, se você coloca o outro açúcar, ele pode dar uma diferença e a gente não conseguir enrolar direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que vocês podem mudar nessa receita também. Eu uso farinha de amêndoas. Tem muita gente que fala, velho, eu tenho dificuldade de comprar farinha de amêndoas aqui no meu estado. Você pode colocar trigo, tá, gente? Você troca a mesma quantidade de farinha de amêndoas por trigo. Mas eu indico a farinha de amêndoas porque ele fica mais crocante o biscoito, tá? Mas se não tiver, coloca o trigo no lugar da farinha de amêndoas, a mesma quantidade, né? Você tem quantidade de 145 gramas de trigo e 28 de farinha, você vai juntar 145 com mais 28, bota tudo de trigo, tá bom? Que aí fica tranquila a receita, para não dar diferença na hora da receita, tá? Então, nós vamos lá. Colocar aqui o trigo. Tudo na batedeira, simples e fácil para vocês utilizarem aí. O glaçuca, esse glaçuca, eu vou bater aqui só para mostrar para vocês como é difícil se você não peneirar, tá? Ela vai ficar uns gruminhos e eu quero que vocês peneirem aí porque vai ficar mais fácil para vocês enrolarem. Eu só vou fazer assim para mostrar para vocês porque é importante vocês peneirarem, tá bom? Porque vocês vão ver a dificuldade que vocês vão ter depois no final. Botar aqui o glaçuca, a farinha de amêndoas, pode ser também farinha de amendoim, pode ser farinha de castanha de caju, tá? O sal. Vocês viram que na receita que eu postei, tá lá no feed, tá? A receita, eu coloquei açúcar de baunilha. O açúcar de baunilha, ele é a baunilha, né? Você tira a favinha de baunilha e mistura junto com açúcar, tá? E aí fica um sabor de baunilha. Por que eu uso açúcar de baunilha aqui? Porque se eu usar a pasta é líquida e vai dar diferença na estrutura da minha massa, tá? Então, assim, ou usa pó de baunilha, ou se você não tiver baunilha, que eu sei que baunilha é cara, pode botar canela, para ter um biscoito com sabor de canela, né? Gengibre em pó. Pode colocar coisas em pó, pouquinho, tá? Nada mais líquido aqui, senão vai dar diferença nessa massa e não vai ficar legal, tá bom? Vamos lá. A manteiga. Vou colocar aqui a manteiga e os ovos. Tudo pesadinho, a receita tá lá no feed, já postei, já botei no grupo do Telegram, tá? Pra quem não tiver dúvida aí, tá tudo lá. Vou colocar aqui. E agora é só misturar, gente. Só misturar. Não tem segredo nenhum, né? Vamos misturar aqui. Devagarinho para o trigo não cair todo, né? Eu vou tirar aqui os comentários rapidinho. E aí depois a gente vai misturando, acelera mais um pouquinho para que ela misture por completo. É só isso. Se for misturar na mão, é o mesmo processo, tá? Não tem problema. Pronto, já misturei a massa, ó. A massa é maravilhosa, essa massa. É que eu falo com vocês. Massa versátil, você faz torta, você faz biscoito, você faz o que você quiser com essa massa que vai dar certo. Faz os pedacinhos dela quebradinho para fazer torta no pote. Agora o que eu vou mostrar aqui que é importante para vocês. Lembra que eu falei com vocês que eu usei o açúcar e não peneirei, o glaçuca? Então eu vou mostrar para vocês qual é a dificuldade de vocês fazerem isso aí, que eu sei que acontece, a gente tá, não vou peneirar não precisa. Olha só, gente, a diferença, como é que fica a massa. Vocês estão vendo aqui os pedacinhos de açúcar lá no final, tá vendo? É isso aqui que eu falo para vocês evitarem, porque na hora de vocês enrolarem o rocambole, vai ficar esses pedaços. Lógico que eu vou mexer eles até eles dissolverem, mas não precisa, né? Se eu peneiro, fica muito mais fácil. Vou botar aqui os comentários, se tiver alguma dúvida, tá? Então fica muito mais fácil. Aí eu vou só apertar vou mostrar aqui, eu vou só apertar com a espátula aqui, para ir dissolvendo esse açúcar. Então, se eu peneiro, fica muito mais fácil para eu trabalhar, né? Olha que massa maravilhosa, gente. Ó, vou pegar aqui para vocês verem. Essa massa é incrível, ó, tá vendo? Não suja a mão, viu? E é aquela história, tá, gente? É manteiga sem sal, tá? Me perguntaram até hoje. Lá, falaram assim, por que usa manteiga sem sal? Aí eu até respondi, não sei se vocês viram lá.
Manteiga sem sal, por quê? Porque se eu boto manteiga com sal aqui, ok, eu vou tirar o sal da receita. Mas eu não sei a quantidade de sal que essa manteiga tem. E pode ser que meu biscoito fique salgado em vez de doce, né? E não é legal, né? Você quer você quer um biscoito doce, né? Tá vendo? Eu tô mexendo ao trabalho que eu tô tendo para poder dissolver isso aqui, né? Então, mas é por isso que é importante peneirar. Ó, massinha pronta, tá? Vou pegar até com a mão pra vocês verem, ó, massinha maravilhosa, prontinho. O que que eu vou fazer agora? Agora vem o segredo da história. Vou botar aqui. Qual é o segredo? Vou tirar os comentários aqui rapidinho, só para vocês verem. O que que vai acontecer aqui agora? Para eu fazer o rocambole, eu tenho que abrir essa massa numa espessura com que ela fique por igual a outra, né? Para que ela fique bonita, que eu consiga enrolar. Eu tenho aqui esse material, que é da confeitaria profissional, confeitaria francesa, que a gente usa, que é o frame, tá? O nome desse negócio aqui é frame. Que a gente coloca aqui, e aí eu consigo espalhar a massa e ela fica na espessura que eu quero, né? Então, esse aqui é da confeitaria francesa que a gente usa para fazer vários doces, aqueles doces com camadas iguais, tá? No caso, se vocês não tiverem, que eu sei que é mais difícil, vocês podem pegar uma forma como essa aqui, tá vendo? Que ela tem uma espessura fina. Essa forma é forma de bolo, aquele bolo de rolo, sabe? Aqueles bolo pernambucano, que tem goiabada dentro. Então, você vai pegar esse aqui e você vai se guiar por essa espessura, tá? Você vai abrir a massa e se guiar por essa espessura. O que é importante você saber? A massa, ela precisa estar quadradinha, retangular, tá? Você vai abrir ela retangular. Então, você vai aparando e vai colocando, porque eu preciso que ela fique do mesmo tamanho para que o rocambole fique bonito, tá? Aqui, eu vou espalhando aqui, ó. Vou fazer esse processo de espalhar aqui para ela ficar do tamanho que eu quero, tá bom? Aqui com frame é muito mais fácil, é lógico. Mas vocês vão fazer aí ela ficar quadradinha, retangular no caso, né? Do mesmo tamanho, porque aqui em cima dessa massa eu vou colocar a outra massa de cacau. Então, ela tem que estar do mesmo tamanho, tá? Então, se vocês não tiverem esse frame, que eu sei que é complicado, vocês fazem isso. Pega uma forma de pizza, ela é um pouco mais alta, tenta deixar a camadinha parecida, né, com a espessura da outra, porque na hora que a gente for enrolar esse rocambole, ele vai ficar um rocambole bonito, tá? Aí vamos colocando assim. Dá pra você fazer sem esse frame também. Aí devagarinho você vai fazendo, você vai vendo. Pega uma régua, vai medindo, tá? Mas é importante que você faça isso para que ele fique na espessura certa e no tamanho certo, que eu vou colocar outra massa aqui em cima. Ó. Por isso que ele fica aquele rocambole bem bonito, né? Tudo por igual, porque é feito assim. Ó, coloquei aqui. Aí eu vou passar aqui, porque eu quero ficar bem igual, tá? Esse aqui é o trabalho mesmo de paciência, da gente fazer para ele ficar bem, o máximo que puder ficar na espessura certa, tá? Vou fazendo aqui com vocês para vocês verem. Aí você pega uma espátula, vai passando, que ela vai igualando, tá? Vocês vão perguntando, daqui a pouco eu respondo para vocês. Eu só quero deixar aqui o máximo que eu puder aqui, certinho, para ficar um rocambole bonito. Tá vendo? Ele vai nivelando, né? Eu vou nivelando aqui essa massa para ela ficar na espessura mais próximo possível, né? Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Ela já tá aqui na espessura que eu preciso, tá vendo?
E agora, o que eu vou fazer com essa massa? Eu vou levar ela pra geladeira, né, o congelador, que eu quero que ela fique mais firme enquanto a gente vai fazer a massa de cacau para colocar em cima dela aqui, tá bom? Tá certinho aqui, tá tudo niveladinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá tudo niveladinho. É isso que vocês vão fazer aí com essa base, a mesma coisa. Vocês vão nivelar para ficar retinho, o máximo que você puder deixar essa massa retinha, tá? Que é isso que é importante para o rocambole ficar bem bacana. Vou ativar os comentários. Vocês vão perguntando aí pra mim, tá? Eu vou levar esse aqui lá pra geladeira, tá? Congelador, porque eu vou deixar, porque eu quero ela bem geladinha pra gente colocar a massa de cacau por cima, tá bom? Só um minutinho. Leva aqui pra mim, por favor. Bota no congelador, tá? Não precisa não. Aí vamos lá. Alguma pergunta, gente? Vamos perguntar enquanto a gente faz a outra massa. Tá? Aí eu botei lá no congelador, porque é o tempo certo que ela vai gelar, enquanto a gente faz outra massa para colocar por cima, tá? Vamos lá. Vou usar a mesma batedeira porque a mesma massa nem precisa. Vou ficar lavando, não precisa lavar, que é a mesma coisa. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. A diferença, não sei se vocês viram, chegaram a ver a receita, é a mesma massa, só que, como é cacau, eu tirei a quantidade de trigo para colocar o cacau, para ficar a mesma quantidade de produto seco, né? De ingrediente seco. Porque se eu coloco a mesma receita, só acrescento cacau, ele vai ficar muito seco o biscoito. Então eu preciso retirar a quantidade do trigo e colocar o cacau, acrescentar ali naqueles 145 gramas de trigo, né? Retirei um pouquinho e coloquei o cacau, tá? Então é essa grande diferença, é isso que vocês vão fazer para mudar aí, né? Se vocês forem colocar mais cacau, deixar ele mais forte, tirar um pouquinho do trigo, tá? O nome dela é frame, tá? Ele é difícil de achar, aqui no Brasil é complicado de achar. Se eu não me engano, tem a escola de confeitaria do Diego Lozano, que foi onde eu comprei, ali em São Paulo, tá? Então, assim, eles vendem ali. Então, assim, é bem legal para trabalhar, se você quiser fazer doce de camada, né? Bem bacana, tá? Eu uso uns canudos para mais resistentes na lateral e amasso com rolo. Ótimo! Então, também você pode colocar como base, né? Tem para você pegar a espessura certa, que é importante você saber a espessura para ele conseguir ficar, né, com as voltinhas certinha, né? Porque se você coloca muito grosso, a parte branca não vai ficar bonito assim. Então a ideia é essa, né? Ter a mesma espessura. Aí a gente é brasileiro, né? A gente inventa aí a forma mais fácil. Eu acho que essas formas também são legais. Tem uns pauzinhos que você coloca do lado e você consegue também colocar a massa retinha. A gente dá um jeito. O importante é fazer com que o biscoito fique bonito, que a ideia dele é ele ficar com esse rocambole, essa forma bonita, né? Que eu acho lindo. E fora que é gostoso. Vocês vão ver, vocês vão fazer, vocês vão ver. Então vamos lá. A receita é a mesma, tá, gente? Eu vou colocar aqui dentro a mesma coisa. E só acrescentar aqui o cacau. Vou botar aqui do lado. Vou botar aqui a farinha de amêndoa, o cacau. Deixa eu pedir uma peneira ali rapidinho. Traz uma peneira pra mim, por favor. A peneira. Vou peneirar essa daqui, porque pra ficar mais fácil. Vocês viram como ficou o açúcar, né? O açúcar ficou com esse pedaço, dá uma trabalheira danada. Obrigada. Aí eu vou aqui peneirar para vocês verem a diferença. Porque peneirando, o açúcar, ele dissolve, né? Isso aqui é glaçuca, tá, gente? E aqui, ó, peneirar para tirar aqueles gruminhos, pra eu conseguir mexer na massa mais tranquilo. Porque esse glaçuca, ele é muito fino, aí fica umas pedras. Olha, até para dissolver na peneira é complicado, ela fica grossinha. Aí é bom você peneirar, que fica muito mais fácil e não dá trabalho. A gente não quer trabalho, né? Se quiser perguntando, pode perguntando, gente. Até perguntar de outras receitas, podem perguntar, tá? Que eu vou... Tem gente que já tá fazendo brownie aí, já tá fazendo bolo. É isso aí, tem que testar. Que esses biscoitos... Amanhã vai ter outro biscoito.
E a gente vai finalizar também, deixar ele com a carinha de Natal essa semana ainda, tá bom? Pronto, peneirado. Vou botar o sal aqui. O sal faz toda a diferença. O ovo, né? O ovo e a manteiga. Manteiga sem sal. É aquela história. Margarina, gente, é a mesma história, tá? Margarina não vai dar estrutura para essa massa. E aí, eu não vou ficar com ela crocante. Então, assim, quiser testar com a margarina, aquela margarina, né, para culinária, você pode testar, que talvez ela vai ficar um pouquinho melhor. Ela fica melhor, dá uma estrutura melhor para massa, mas não dá o mesmo sabor, tá? Misturar devagar, como eu falei, mais devagar para poder não voar trigo, não voar cacau, né? Olha a facilidade dessa massa. Deixa eu tirar os comentários para você ver. Ó. Muito tranquilo, gente, de fazer isso aqui. Se quiser misturar na mão, pode misturar. O problema é que a mão da gente é quente e pode dissolver mais rápido a manteiga e aí não vai ficar tão fácil de trabalhar, tá? Só essa é a dificuldade que você vai ter. Pronto. Aqui, massa misturada. Vou tirar aqui da raquete. Fácil e simples, tá vendo? A única dificuldade que vocês podem vir a ter é em relação a colocar ela para fazer o rocambole. Mas aí é questão de, como eu falo com vocês, é a prática que vocês vão testar agora a receita, entendeu? E vão fazer aí para depois achar uma forma mais fácil, né? Porque eu dei a ideia de vocês colocarem na forma, mas como foi falado aí, você pode colocar com aqueles 2 pauzinhos, né? Para ter o nível, o nivelamento. E aqui a massa. Olha só a massa como fica, maravilhosa para trabalhar, ó, não gruda na mão, tá vendo? Uma delícia para trabalhar. E agora nós vamos colocar em cima daquela massa que nós abrimos. Vou pegar lá do congelador. Nós vamos colocar lá em cima. Deixa eu pegar o comentário aqui de vocês, se vocês tiverem dúvida, tá? E nós vamos colocar em cima daquela massa no frame, ou se vocês colocarem num pauzinho, igual vocês falaram, do lado, ou na forma, pra ficar bem legal, pra ficar a espessura certa pra gente fazer esse rocambole. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Pega pra mim lá a massa, por favor, a massa... Só a massa que tá no congelador, por favor. Vou pegar a massa do congelador. Alguma pergunta, gente? E esse biscoitinho, foi falado até pra mim ontem, dá pra pegar um biscoitinho com açúcar impalpável? Gente, dá pra fazer com açúcar também, né? Colocar no saquinho, na embalagem. Sexta-feira eu vou falar com vocês sobre a embalagem dos biscoitos para vocês. Ideias de embalagem, né? Que é importante a gente também ver as ideias que tem mais sofisticadas, é para fazer um biscoito mais bonito, né? Isso. Pronto. Tá aqui, né? Tá gelada, tá bem dura já. E eu vou colocar aqui em cima, tá? E é o mesmo processo que eu fiz. Só o que acontece? Aqui, vou botar aqui. Aqui, como ela tá na mesma espessura do frame, a gente, na confeitaria, a gente usa vários. Eu vou colocar outro para ter uma espessura maior. E ela vai ficar na espessura certa aqui da lateral dessa forma, tá vendo? E aí vocês vão conseguir colocar e abrir a massa na espessura que você quer. Aí é aquela mesma história, é fazendo isso aqui e abrindo a massa na espessura certa. Como foi falado aí na aluna que falou, colocar aqueles pauzinhos para você ter a espessura, a certeza que a espessura tá certa, né? Para ficar certinho. Mas é aquilo que eu falei, essa massa, a quantidade da receita é ideal para fazer esse retângulozinho aqui. Ela é certinha, né? Então não vai sobrar massa, ela vai ficar igual. Então, o máximo que você puder deixar uma espessura correta dela, vai funcionar, tá? E aí depois vem a dica para você enrolar isso aqui também, né? Tem uma diquinha boa para ficar bem certinho.
vou botar um pouquinho no congelador ali de novo, quando eu finalizar isso aqui, para eu ensinar vocês como enrolar também. Esse frame é muito bom, né? E até quem tem aí, já tem lojas que trabalham fazendo, né, acrílico. E aí você pode pedir para fazer, tira uma medida, depois eu passo se vocês quiserem, a medida do frame aqui, vocês pedem para fazer, sabe? Que é bem legal. Adianta pra caramba. Você fazer caramelo, né? Para várias coisas, pé de moleque. Serve super bem para poder ter a espessura certa, ajuda muito. E aqui vou fazer o mesmo processo, que eu quero deixar o máximo que eu puder de certinho. Aí a gente coloca onde tem um buraquinho assim, sabe? Pra poder deixar certinho. Esse aqui já tá quase nivelado já. Ó, passei aqui. Já tá nivelado aqui. Só fechar o buraquinho aqui que dá pra ver. E pronto, a massa já tá toda niveladinha. Ó, pronto. Aqui eu vou colocar no congelador novamente, tá? Só pra dar uma endurecida nela, porque eu quero enrolar. Eu quero tirar esse frame aqui e não ter problema, tá? Eu vou colocar de volta lá no congelador. Vou ativar o comentário aqui, pra vocês tirarem dúvida. E aí eu vou colocar lá no congelador, rapidinho, só pra gente enrolar e eu mostrar a técnica pra vocês pra enrolar. Coloca pra mim no congelador, por favor. De novo. Enquanto a massa tá lá no congelador, o que a gente vai fazer? Perguntas. Perguntas, meus amores. Podem perguntar enquanto ela tá no congelador rapidinho pra gente enrolar essa massa. Que eu vou ensinar como enrola essa massa. Que eu fiquei assim, quando eu né, aprendi essa receita, eu vi o biscoito e falei, gente, como é que faz isso, né? Eu passava mil coisas na minha cabeça. E não imaginava que seria dessa forma, né? Então é interessante que a cabeça da gente começa a criar mil coisas que a gente pode fazer com essa mesma técnica, entendeu? Porque é importante vocês saberem que essa é uma técnica que vocês podem usar. Pode colorir o biscoito, né? Para fazer para criança, para aniversário infantil. Pode fazer o biscoito da cor da festa, vermelho, com verde, azul, rosa. Então, assim, é interessante você usar essa técnica para fazer para aniversário de criança. E também, depois que cortar, você conseguir colocar ele com açúcar e botar no saquinho na embalagem. Que é o que eu falei com vocês. Sexta-feira, eu vou dar a dica de vocês como finalizar esses biscoitos, que a gente vai trabalhar amanhã também. E dica de embalagem para vocês. Pra gente poder colocar esse biscoito e ficar mais vendável, né? Com valor realmente agregado no biscoito. Que não é só biscoito amanteigado. Você pode também agregar um valor colocando uma embalagem bonita e ficando, né? Um biscoito que realmente as pessoas têm a ideia de que é um biscoito artesanal, mas com cara de coisa sofisticada, né? Porque aí você consegue colocar valor nesse biscoito, não é verdade? Eu vou fazer o seguinte, antes de enrolar, eu vou já pegar o outro e vou cortar já o que tá na geladeira, só pra gente mostrar até ele gelar um pouquinho mais lá, pra dar tempo, tá bom? Dá pra colocar uma camadinha fina de um doce, tipo bolo de rolo, dá sim. Desde que o doce seja um doce mais durinho, né? Igual se for botar uma goiabada, você dissolver a goiabada com um pouquinho de água e deixar ela mais durinha, aí dá. Não dá pra ser uma geleia muito mole, tipo frutas vermelhas, aquela geleia muito mole, não dá. Então tem que ser uma coisa mais consistente, porque você sabe que ela vai pro fogo, né? Então se você colocar muito mole, quando for pro fogo ela vai dissolver todinha. Então a goiabada é uma coisa legal que dá pra colocar, um doce mais forte, né? Mais denso. Aí você consegue colocar assim, tá? Entre a camada e outra, dá assim. Vou pegar só o já enrolado pra gente ir cortando enquanto ele gela pra depois enrolar, tá bom? Só um minutinho. Pega pra mim um rolo lá pra mim na geladeira, que daí eu vou cortando enquanto fica geladinho. Aí eu já vou mostrar como é que eu corto, porque os biscoitos eu cortei aqui na espessura só pra mostrar pra vocês. Se você corta uma espessura muito grossa, ele fica mais grosseiro, tá vendo? Você corta uma espessura mais fina, ele fica, né, mais delicado, mais bonito, tá? Aqui. Deixa eu ver se já dá pra cortar. Esse aqui é o que eu fiz ontem, tá? Ó, tá vendo como é que ele fica? Vou mostrar como vocês vão enrolar esse biscoito pra ficar
desse jeito e ficar bonito, certinho aqui. Tem um jeitinho que a gente vai apertando ele pra ficar. Eu vou cortar isso aqui enquanto a massa fica um pouco geladinha lá, tá? Eu vou pegar aqui. Eu acho que já dá pra cortar, senão eu vou esperar um pouquinho. Vou botar aqui em cima pra vocês verem melhor. Tirar aqui o comentário só pra vocês verem. Aqui, ó, é a espessura que vocês vão fazer aí na casa de vocês, né? Vocês vão cortar, ó, tá vendo? Uma espessura legal, ó, tá vendo? Nada grosso demais e nada fino demais. Senão, se você for cortar muito fino também, você não consegue cortar até o final, tá? Uma espessura assim. E aí é só cortar. Gente, esse biscoito é muito bom. Você pode deixar ele todo enroladinho já congelado e ir cortando mais pra perto do Natal e deixando ele, tá vendo? Prontinho. Ó, pronto, viu? É isso aqui, tá vendo a espessura? A diferença da espessura, que maravilha. Ele fica um biscoito lindo. Você imagina ele fazer de cores diferentes, né? Rosa com branco, né? Pode colocar um saborzinho de gengibre, canela também, você pode colocar. Fica uma delícia. Ó, tá vendo? Essa é a espessura. Então, a espessura, vocês vão trabalhando aí conforme vocês vão fazendo. Eu vou pegar ele agora lá pra gente enrolar, tá? E vocês verem a técnica aqui de enrolar esse rocambole. Vou pegar aqui. Mais perguntas vão pegar, eu vou pegar rapidinho lá pra gente enrolar, pra vocês verem como é fácil pra enrolar. Uma técnica pra ele ficar bem lindo e não dar espaço, né? Pra não ficar muito grandão, muito grosso. Vou fazer aqui com vocês rapidinho. Pega pra mim lá ele no congelador, por favor. Uma técnica legal. Pode cortar em formato natalino? Pode. Assim, o que você vai fazer? Pro formato natalino, pro rocambole, talvez você não vai conseguir, porque você não vai cortar o biscoito. A não ser que você corte ele assim, né? E depois você pega uma parte pequenininha, mas não vai aparecer muito. O que você pode fazer para natalino, vou dar uma ideia para vocês. Aí, obrigada. Na hora você cortar assim, que ele vai ficar uma parte de chocolate, outra parte branca. Você corta do jeito que tá aqui, na hora que você abriu, né? Aí você corta ele assim. E aí vai ficar legal, ficar uns dois formatos. Você pode molhar com um pouquinho de chocolate, né? Vou mostrar aqui pra vocês como eu vou tirar, que ele já tá um pouquinho gelado. Aí aqui, ó, só tirar o frame, tá vendo? No caso aí vocês não vão ter o frame, mas não tem problema. É só tirar que tá na espessura que a gente precisa. Aí ele fica quadradinho. Então, na hora que vocês forem abrir, tente deixar a massa toda por igual, tá? Porque aí ela vai ficar na espessura certa, ó, tá vendo? A parte branca aqui embaixo e a parte escura aqui, né? Ó, ver se dá pra ver. Aqui não dá pra ver, a luz não tá aparecendo muito, mas dá pra ver aqui. Então, agora é a parte que a gente vai enrolar. Eu vou tirar aqui pra gente enrolar. O que eu vou falar pra vocês? Se vocês forem enrolar daqui pra cá, ela vai ficar muito grossa. Vai ficar um biscoito muito grosso. Então, o certo é vocês enrolarem daqui pra cá, tá? Essa parte aqui mais comprida que vocês vão enrolar. Vocês vão fazer aqui devagarinho, vão enrolar aqui. Aqui, vocês vão pressionar, tá? Pra ele ficar bem fechadinho. E vão enrolando, ó. Aqui, se vocês tiverem um plástico, pode enrolar sem problema. Tá? Vocês vão enrolando, mesmo com plástico não tem problema, vocês vão apertando, tá? E vão enrolando, ó. Vão apertando, vão tirando e vão rolando, ó. Pra ela ficar bem apertadinha. É esse aqui o segredo, tá? É enrolar. Pronto. Ela ficou a massa bem enroladinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ficou um rocambole grande. E aqui, ó, deixa eu ver pra não quebrar. Ó, tá vendo? Bem enroladinha. E é aqui que você vai apertar e você vai começar a cortar. Pra cortar isso aqui, é importante vocês botarem um pouquinho mais na geladeira pra conseguir cortar e não grudar na faca, tá?
No caso aqui, o outro já tava na geladeira, esse aqui. Então, ele tá mais durinho pra gente cortar, né? E aí, eu consigo cortar com mais facilidade, né? E aí, você vai cortar aqui, ó. Se ele tá mole, quando ele tá mole, ele gruda na faca. Então, é bom você ter facilidade pra você cortar, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Tá aqui, nós cortamos. O que vocês vão fazer aqui? De dúvida, vão falando. Então, o formato natalino é aquilo que eu falei. Deixa ele, né, retinho, aí você consegue cortar. Nesse formato aqui, acho que natalino, você não vai conseguir, né, cortar ele direitinho, porque a ideia dele é ficar o rocambole. E aí, com o rocambole, você não consegue cortar, tá bom? Aí, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, depois que estiver cortado, eles redondinhos, vocês vão colocar ele na geladeira, para gelar mais um pouquinho. Bota ali uns 15 minutinhos, ou no freezer, uns 15 minutinhos, que é mais rápido no freezer, né? Você bota no freezer. E aí liga o forno lá em 180 graus. Ligou o forno em 180, quando o forno chegar a 180, você pega os biscoitos bem gelados, que é essa a ideia, para ele ficar bem gelado, para ele não derreter. Porque se você põe ele em temperatura ambiente, a manteiga dissolve, ele não fica certinho, redondinho assim, tá? Então você bota ele gelado, e daí você põe no forno a 180 graus, ele vai assar em média em 10 a 15 minutos, acho que uns 15 minutinhos, vai depender do seu forno aí. Mas mais ou menos nesse tempo, tá? E a espessura também, se você fizer muito grosso, vai demorar um pouquinho. Aí, o que você faz? O biscoito vai estar todo assado, todo assim. Você já pode vender ele desse jeito, tá? Sem problema nenhum. Ou você pode enfarinhar ele no açúcar normal. Não precisa ser açúcar impalpável, não precisa ser açúcar gelado, pode ser açúcar normal. Porque aí você vai passar no açúcar, ele vai ficar açucarado assim, ó. Vai ficar um biscoito lindo para você colocar aí, cara de Natal. Bem bonito, bem sofisticado. Você põe num potinho de acrílico ou num saquinho, faz uma embalagem bem bonita. Tá super vendável, sabe? E fora esses biscoitos todos que a gente fez, você vai ter opções de biscoitos mais fáceis para fazer, né? E aí tem muita opção de biscoito para vender no Natal, tá bom? Então é só passar aqui mesmo, ó. Só passar, enfarinhou e tá tudo certo, viu? Aí o biscoitinho já tá aqui com açúcar delicioso. E aí, a gente tem que comer com café. Aí eu faço sacrifício para vocês de comer um biscoito, tudo que eu faço aqui, e eu como aqui com vocês pra vocês verem como é gostoso. E ele é muito crocante, esse biscoito, gente. É muito crocante. Vale super a pena vocês fazerem. E aquela coisa, para deixar ele crocante, vocês têm que deixar num pote hermético. Um pote hermético, fechadinho. Ou se não tem um pote que seja muito hermético, você bota naquele pote e passa plástico filme nele, tá? Se você não tiver tempo, você vai fazer panetone, vai fazer bolo, vai fazer torta no Natal, e não tem tempo para ficar assando muito biscoito, dá para você fazer antes. Você faz ele, congela ele fechadinho, hermético, tá? Congela ele já assado e depois você só tira para embalar, tá? Então assim, dá para fazer isso também. Só que tem que deixar ele bem hermético. Quando você for descongelar ele, tira ele, coloca na geladeira do mesmo jeito que você tirou, sem abrir o pote, sem nada. Bota na geladeira, deixa ele um tempo lá, para depois você abrir. E aí, quando você vai colocar no pote, para você vender, no saquinho, aí depois disso, tá? Então assim, é super fácil, ele fica até 3 meses congelado, então é tranquilo. Ou se você quiser fazer a massa, bastante massa, deixa já enroladinho no rocambole, e aí depois você só corta para assar. Também é uma opção, aí vai critério de vocês, que for melhor para vocês aí na produção de vocês. E também o tempo, né, o tamanho da sua geladeira, do seu freezer também, para você condicionar, né? Uma ótima ideia para vocês. Então não precisa vocês saírem produzindo só na semana de Natal, não tem essa necessidade. Se organize, igual eu falo com vocês, a organização é muito importante para vocês conseguirem produzir o máximo de coisas possíveis para conseguir ganhar mais dinheiro, né? Se você não consegue se organizar, você não consegue ganhar dinheiro. Não adianta você fazer um mundo de doces maravilhosos, você não vai conseguir ter tempo para fazer tudo. Você vai ter um monte de pedido e não vai ter tempo. Aí vai ter que contratar gente para trabalhar para você, aí vai ter que gastar dinheiro, quer dizer, o seu lucro vai todo para isso, né? Então é importante vocês saibam se organizar. Então tudo que vocês puderem fazer antecipadamente para congelar, para, né, você na semana de Natal fazer só mesmo as finalizações, as coisas que realmente precisam ser feitas, o resto já vai estar tudo pronto, só é embalar, né? Olha a praticidade que vai ter. Aí o pessoal vai achar que você tem um monte de funcionário e é você trabalhando igual formiguinha. Cada coisa você vai fazendo no seu tempo certo
e aí para você conseguir ter mais lucro e conseguir produzir muito mais coisas, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, se organizem, gente. Começa a fazer os testes agora. Começa a criar as coisas agora, tá? E começa a pegar todas essas aulas que eu tô dando para vocês, de técnicas diferentes, de biscoitos, de bolos, de tudo, e vai fazendo, vai produzindo. E aí, assim, você vai vendo o que seu cliente gosta aí na sua cidade, o que ele prefere, tá bom? Ah, obrigada, suas dicas são incríveis. Então, assim, se você vai fazendo, eles vão vendo o que você tá fazendo e eles vão provando. Quem você acha que é cliente potencial, você já dá uma degustação, já que você está fazendo um teste, né? E aí você já pode oferecer uma degustação para a pessoa. E aí vai embora. E aí é seguindo. Né? Só não pode ficar esperando muito chegar o dezembro para começar. Aí em dezembro as pessoas já estão vendendo, ninguém vai nem lembrar. Já que você não começou a postar, não começou a fazer teste, tá bom? Então é isso. Esse é o biscoito de rocambole de biscoito que eu ensinei para vocês. Bom dia, bom dia. Amanhã tem mais outro biscoito. E na sexta-feira nós vamos falar sobre finalização de biscoito, as ideias, vou dar ideia para vocês, o que vocês podem fazer, como embalar, como, né, conservar esses biscoitos por mais tempo. A gente vai falar especificamente sobre isso, tá? Mas amanhã outro biscoito, outro com várias outras saborizações, biscoito bem fácil também de fazer, tá? Para vocês aí buscarem qual dessas receitas se encaixa mais no seu perfil do seu cliente aí, né? Não no seu perfil, mas o perfil do seu cliente. E ou se seu cliente tem vários perfis aí, e eu acho que biscoito, eu acho que qualquer lugar cabe, né não, gente? E você faz vários tipos de biscoito para você ter opções para oferecer aí pro seu cliente, tá? Adoro suas receitas, parabéns pela dedicação. Muito obrigada. É isso aí, me dedicando mesmo para vocês. Porque eu quero que vocês realmente tenham sucesso, gente. Eu tô aqui compartilhando, assim, as minhas dicas e receitas para vocês terem sucesso, não é só para vocês fazerem porque é de graça, não, é para vocês realmente ter sucesso, produzir e ter sucesso, tá? Porque são receitas realmente que vocês podem ganhar dinheiro sim, tá? Nádia, eu vou, você perdeu, chegou no finalzinho, mas aí o que acontece? Hoje eu vou postar a live de ontem, e daí mais tarde, amanhã a gente posta a live de hoje, porque não tá dando tempo de postar tudo, tá? Mas no Telegram eu vou liberando lá, tá? E no GTV fica lá gravado para vocês verem depois. Que tem um final de semana aí, dá para vocês produzirem para a família e ver aí, né, o que fica, que vocês conseguem produzir. Você fez o cookie? Você fez o cookie, ficou lindo. Mas você botou bicarbonato? Mas eu não ponho bicarbonato. Você usou? Não, mas eu não ponho bicarbonato na receita. Talvez você colocou bicarbonato, mas não precisa colocar, tá bom? Na receita você não precisa colocar. É só cacau em pó mesmo, tá? Então, se você colocou, tira, porque não há necessidade, tá bom? Mas é isso, gente. Amanhã, às 9h27, vou esperar vocês aqui com mais receitinhas de biscoito. E na sexta-feira, finalização desses biscoitos maravilhosos, viu? Fez o brownie maravilhoso. É isso aí. Beijo grande e até amanhã. Obrigada!